No ambiente que foi gerado hoje, o Senhor quer realmente relembrar a nós que Ele é o nosso Abba. Ele é o Deus completamente majestoso, maravilhoso, infinito, eterno, poderoso, Salvador, que tem o controle das marés, dos mares, dos rios, das estrelas, tudo em suas mãos, e ainda assim Ele é o nosso papaizinho. Abba, o nosso papai. Ainda que no seu checklist de repente tenha muita coisa que você precise rever, Ele hoje estende a mão e fala: eu sou o seu Abba. Não tem a ver com o que você pôde fazer, mas com o que eu já fiz. Enquanto a gente ministrava, eu lembrava da nossa época de escola, que a gente colocava nos nossos materiais assim, a etiqueta, e a gente colocava fulano de tal série. Aquilo pertencia a você. Então, enquanto nós ministrávamos, parece que eu via o Senhor limpando de alguns a etiqueta e falando assim: lembra-se que pertence a mim. Tem escrito o nome do papai, tem escrito o Abba aqui. Então o Senhor quer resgatar hoje para nós o senso de pertencimento. Ainda que aos nossos olhos nós não vejamos merecimento em nós, Ele relembra a nós hoje: filho, você pertence a mim. No caderninho da sua vida tem lá uma etiqueta. Vamos assim só limpar um pouquinho da poeira, porque de repente a poeira não tem te deixado ver. É uma poeira de muito tempo de estrada como crente. Você já é crente há muito tempo e de repente a poeira tampou o meu nome. Mas o Senhor está resgatando isso. Está mostrando para você que você pertence a Ele. Ele é um bom papai. Ele cuida. Igor, eu não tenho a mínima noção do que é paternidade. Afinal de contas, eu nem tive pai. Ele continua sendo o bom pai. Ele pode ser seu pai hoje. Igor, eu não tenho os melhores modelos. Ele é o melhor modelo. Ei, Filipão, o Senhor está nos mostrando hoje de novo a nossa etiqueta, que não tem a ver com o meu e seu pecado. Se fôssemos olhar o que nós pudéssemos entregar a Ele, não seria nunca suficiente. Nunca suficiente. Ele é o bom Pai. Ele é o bom papai. Se você lembra dessa música, cante. Colo dele hoje pela manhã. Ele convida-nos a relembrar isso, que Ele é o bom Pai. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei.
puder, abra comigo em Gálatas 4, por favor. Vejamos por onde hoje eu vou começar. Eu preciso da ajuda de vocês hoje, tudo certo? Amém? Vocês me ajudam? Então tá bom, muito obrigado. Hoje eu queria resgatar, a pedido do nosso reverendo, uma palavra, na verdade, a primeira palavra que eu compartilhei no convívio, que ainda era na casa do Felipe, e tendo em vista que a gente está resgatando algumas palavras e algumas coisas que o Senhor já falou para nós. Então, hoje eu queria voltar nisso, porque na verdade faz muito sentido para esse momento. Na verdade, a Bíblia sempre faz sentido, como a gente falou ontem no Ancorados, né? Que a Bíblia sempre faz sentido para todos os momentos, então, ponto. Mas acredito que faz muito sentido resgatar agora, e na verdade foi uma palavra que me marcou muito, e tem tudo a ver com hoje, em um ambiente que o Pai está gerando para nos lembrar de quem nós somos propriedade, por quem nós fomos comprados. O Senhor, então, Ele traz essa palavra que já havia sido ministrado, compartilhado entre nós, e foi num momento muito interessante da minha casa em especial, em que assim, eu nasci em berço cristão, digamos, sempre convivi dentro do ambiente de igreja, mas existe um momento que Deus nos encontra e Ele fala: filho, você pode ser um bom funcionário meu, você pode ter até crachazinho do mês, né? Aquele funcionário do mês, você pode trabalhar muito legal na minha obra, mas existe um lugar de filiação para você. Entenda que você é muito mais do que um funcionário da minha empresa. Você é dono da empresa comigo. Você é co-herdeiro com Cristo. Então você é filho do dono. Afinal de contas, como nós vamos ler nesse texto, o modelo do céu não é um modelo empresarial. Eu usei a figura de empresa só para que você entendesse, mas o modelo que o céu usa para entendermos a relação que nós temos com o nosso Deus é a paternidade. É pai e filho. Então, se nós queremos entender como o céu funciona, nós temos que entender como uma família funciona. Nós temos que entender como é o relacionamento de um pai com o seu filho. É isso que Deus tem conosco. Por isso, Deus muito graciosamente, louvado seja Ele, que trouxe esse ambiente de amor. Eu não sei se você percebia isso, mas eu senti esse ambiente sendo cheio de amor, sabe? Amor dele. Amor, um amor que morreu por nós, que se entregou por nós e que nos colocou, nos comprou para Ele, nos colocou no lugar de filhos dele. Entenda que o sacrifício dele na cruz, se nós éramos escravos do pecado, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos compra com o seu sacrifício e compra com preço de sangue, sua palavra diz. Então, se nós fomos comprados por Ele, tecnicamente você há de convir comigo que somos propriedade de alguém. Na verdade, éramos escravos do pecado, agora somos escravos dele. Mas Ele, não satisfeito com essa realidade, Ele nos compra, temos nova propriedade, fomos redimidos, então Ele pagou um preço e comprou a dívida para Ele. Então Ele nos pega, mas Ele não nos trata como escravos. Ele nos compra para nos tornarmos livres. E eu queria ler com vocês esse texto rapidamente, Gálatas 4. Poucos versículos só, mas a partir do primeiro mesmo. Diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba,
Pai, assim você já não é um escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vamos lá, vejamos por onde começar. Primeiro que éramos escravos, recebemos a redenção e a compra do sangue do Cristo, fomos redimidos e comprados para Ele e fomos colocados no lugar de filiação. Ou seja, o céu, ele aponta para uma relação entre pai e filho. O modelo do céu tem a ver com família. Por isso que a gente fala tanto a respeito de família, 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 resgate dos modelos, resgate de como é. Porque só resgatando os modelos nós conseguiríamos entender e fazer com que o mundo entenda como é que é o relacionamento de Deus para com o seu povo. Por exemplo, com o Caleb, algo que o Caleb faça com relação a mim, por mais que de repente ele me desonre, ele faça algo contra mim, não muda o DNA dele de que ele tem a ver comigo, não muda a corrente sanguínea dele de que ele tem a ver comigo. Eu sou pai dele e ele é meu filho e acabou. Não muda isso. O erro que ele pode cometer comigo, a desobediência que ele comete comigo, de repente ele vai colher algo ruim, mas não muda a ele o pertencimento, não muda a ele, na verdade, pertencimento não, mas na verdade não muda o fato de que ele é meu filho. E ponto. Filiação. Cara, de verdade, eu não consigo resumir em palavras para você o que hoje se passa no meu sentimento. Vocês não estão no meu sentimento, então assim, eu queria reforçar isso com vocês. Se daqui para frente vocês não absorverem mais nada, absorva isso, essa verdade de que vocês são filhos de Deus. E eu vou te falar muito sinceramente, porque ainda mais agora, sendo pai, como isso é uma escola. A gente conversava ali fora, né, sobre os filhos, sobre a história e tal. E cara, não tem melhor escola para você entender como é efetivamente o relacionamento de Deus com o homem do que realmente pai e filho. Eu olho para o Caleb muitas vezes e nas minhas repreensões, nos meus nãos a ele, tipo, filho, não faça isso, mas é querendo proteger, e você lê a palavra e fala assim, cara, pô, agora eu entendo os mandamentos. E efetivamente, meu filho, muitas vezes, ele faz as pirraças dele, ainda que involuntário ou voluntariamente, ele faz as pirraças dele, e você fala assim, Jesus, e quando você tem aquele estalo, você fala assim, não, cara, é realmente assim com a gente, é assim com a gente com Deus. E você fala, tudo é tão claro agora, tudo é tão palpável. Mas a primeira verdade que eu queria, assim, muita pretensão, eu colocar uma verdade para você, mas que o Espírito Santo ministrasse com você agora pela manhã, é que nós somos filhos dele. Gente, isso é tão bobo, aparentemente. Isso parece ser algo tão simples, que a gente vem de domingo a domingo e a gente escuta essa frase, nós somos filhos de Deus. Nossa, não, poxa, somos filhos de Deus, a gente é filho de Deus. Até, de repente, uma pessoa que não está nem no contexto, né, do cristianismo, a pessoa fala assim, não, pô, todo mundo é filho de Deus. Mas nós somos filhos de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo, ainda sem merecimento nenhum. Toda vez que eu olho isso, eu leio a respeito de que eu sou filho de Deus, eu olho para mim e falo assim, cara, Deus, é sério isso mesmo, porque o Senhor conhece a minha história, o Senhor sabe das coisas que eu fiz de A a Z, o Senhor tem toda a minha história na sua frente, e ainda assim eu sou filho seu. Eu não consigo entender essa verdade. Mas que o Espírito Santo te leve a absorver isso e acreditar e assimilar essa ideia. Você e eu não merecíamos isso. Nós pecamos e continuamos pecando muitas vezes e tropeçamos,
mas o Senhor é nosso Pai. Nada que você possa fazer de pirraça para Ele, nem um beicinho e aquele assim, não vou falar com você, isso não muda a paternidade dele. Nem quando você pirraça, se joga no chão, chora e fala assim, mas eu queria isso, eu queria esse brinquedo, ele não muda a paternidade. Nem quando você faz a pior coisa aos seus olhos, não muda o grau de pertencimento. Ele não passa a ser menos pai por isso. Você escolhe muitas vezes, voluntariamente, ser menos filho. Mas na verdade ele não deixa de ser o pai. 100% de pai, 100% amor, 100% perdão, 100% remissão dos pecados. Ele não se arrependeu disso. Se você acredita em Deus, se você acredita na Bíblia, você sabe que Deus é infinito e Deus sempre existiu e sempre vai existir. Então você há de convir comigo que Ele tem domínio e sabe de toda a história. Não tem nenhum ponto fora da história. Não tem nada que foge ao controle dele. Então Ele sabia de tudo que aconteceria. As guerras, o amor a si mesmo, o ego, o orgulho. Deus sabia de todas essas coisas, de que tudo isso aconteceria. E ainda assim, para Ele, vale a pena. Para Ele, falou assim, cara, vale a pena. Eu sou pai. Pois bem, mas se você leu no texto, éramos escravos à plenitude dos tempos, ou seja, o Cristo morre e nos dá esse acesso de filiação, somos adotados, fomos adotados para a sua família e somos filhos e temos parte na herança do Cristo. Por isso que quando a Bíblia fala a respeito de um salmo, fala a respeito de pede-me e te darei as nações por herança, é algo sobre o Cristo, mas tem tudo a ver conosco, porque se nós somos co-herdeiros com Ele, nós temos acesso às coisas liberadas para Ele, a herança que é dele. Nós fomos enxertados, o Zé que ministra sobre enxerto, eu não vou me atrever a isso, não tenho tanta profundidade, mas nós fomos enxertados, nós temos herança com Ele. De verdade, eu me sinto falando aqui, mas assim, muito clichê, sabe? Muito, nós somos filhos de Deus. Eu assim, gente, será que eu estou falando isso mesmo? Mas estou falando isso mesmo. Beleza. Então, até o ponto que não havia chegado à plenitude dos tempos, que foi a morte do Cristo, nós vivíamos debaixo da lei, éramos como escravos e hoje somos filhos e temos acesso a Ele. Como em Hebreus fala, a respeito de entrar confiantemente perante o Senhor. Esse acesso foi nos dado por causa da plenitude dos tempos. Uma vez que o Cristo se entrega, nós temos acesso a isso. Ponto. Então, o relacionamento de Deus para com a humanidade tem a ver com o relacionamento de um pai com os seus filhos. Não existe filho menos privilegiado ou mais privilegiado. Existem filhos. A Patrícia é assim como eu. O João assim como eu. É um pai e seus filhos. Aí vai um adendo e uma observação. Todas as vezes que nós olhamos para o nosso próximo, ainda que seja, sei lá, em uma outra religião, em um outro contexto, com um hábito diferente, com um pecado diferente do nosso, e nós temos dificuldade em olhar para ele como se fosse o irmão nosso, na verdade nós estamos esquecendo disso, que o modelo que ele deixou é um modelo de pai para os seus filhos. Ele redimiu a humanidade. O projeto salvífico do Senhor sempre teve a ver com o todo, com a humanidade. O Senhor ama o homem. E ponto. Se ele não usa gravata, ou se ele usa gravata, ou se ele usa chinelo, ou se ele usa tênis, Deus ama o homem. Deus ama a humanidade. Então todas as vezes que você se nega a olhar para o seu próximo com o amor que o próprio Deus, como pai, tem pelos seus filhos, você se esquece desse modelo que ele deixou, que é sempre do pai para os seus filhos.
A gente brincava antigamente que era tipo assim, quando o cara era da mesma igreja que a gente falava que era irmão, se não era da igreja, se era outra igreja, era primo, né? Não tem essa de primo. Não tem essa de primo. É o Senhor, o bom Pai, o bom pastor e os seus filhos. Amar ao seu próximo como a si mesmo não tem a ver com bandeira, não tem a ver com religião, não tem a ver com rótulo, não tem a ver com como se veste ou como deixa de se vestir. Tem a ver com amar ao próximo, sabendo que o próximo é mais próximo do que você acha que ele é próximo, porque na verdade é um pai com seus muitos filhos, e não com um pai com o seu filho, o filho favorito, o filho não tão querido, o filho ovelha negra, o filho, não, esse aqui beleza, esse aqui é mais ou menos. É o seu pai com seus muitos filhos. Deus não tinha pré-requisito para amar ninguém. Tipo, eu vou morrer aqui, mas eu vou morrer na cruz só porque é pela Anabel. Se for desse padrão para baixo, não estou morrendo por você. Não tinha essa cláusula, não tinha essa letra miúda. Assis é por todo mundo. Não tinha letrinha miúda. Eu falei assim, eu vou morrer desde que você... Então já fica uma segunda dica. Isso é uma verdade, isso é Bíblia. Se nós seguimos o padrão bíblico, se nós obedecemos a Deus, se nós guardamos os seus mandamentos e nós queremos agradá-lo, nós devemos amar ao nosso próximo. Nada é fácil. E sabe que muitas vezes nos impede de acessar esse lugar é o nosso ego e a nossa arrogância, de achar que nós somos mais filhos do que o outro que é primo. Nós acharmos que nós somos mais filhos porque nós vestimos marrom. Você não é mais filho do que eu não sou mais filho do que você. Deus está disponível a todos nós por igual. Somos todos herdeiros, co-herdeiros com Cristo da mesma herança. Por que nós insistimos em achar que há em nós mais merecimento que o nosso irmão? Por que nós continuamos achando que só porque nós guardamos o sábado, nós santificamos o sábado, nós procuramos amar o próximo, nós procuramos não fazer aquilo que nós fazíamos, nós procuramos não ter o mesmo comportamento pecaminoso que nós tínhamos, e nós automaticamente somos levados para um lugar de arrogância, achando que nós somos melhores que os outros. Nós não somos melhores que os outros. O apóstolo Paulo, o cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento, um cabeçudo da época, se a gente pode dizer assim, inteligentíssimo, se a gente for olhar lá, né, graduado em tudo, sabe, o cara, reputação, e é o mesmo cara que escreve, cara, dos pecadores eu sou o pior. Igor, isso é um vitimismo? Não, não é um vitimismo, mas é saber quem você é e do quão ruim você é capaz de ser, tanto quanto qualquer outro. E se você está observando as leis, se você está observando os mandamentos do Senhor, desculpa te falar, mas não é mais do que a sua obrigação. Mas entenda e saiba, um ponto é, o Senhor é galardoador. O Senhor, Ele tem prazer em retribuir a você nos sims que você fala para Ele. Você fala para Ele, sim, eu vou te obedecer, e você obedece. Você colhe daquela obediência, porque o Senhor tem prazer, ainda que nós não merecíamos no total. Cada sim que você fala para Ele, Ele tem prazer de falar sim para você. Então, por exemplo, você escolhe amar ao próximo, você está plantando no amor, você lá na frente colhe do amor. Isso, a semeadura, semear e colher, isso é um princípio bíblico, então ele tem prazer em fazer cumprir isso. Assim como a lei da física de tipo, cara, questão gravidade, se você solta um objeto aqui ele tende a cair, assim são as leis também que Deus já colocou, tipo, você vai plantar isso, você vai plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Então muitas vezes, tipo, um parênteses, às vezes nós estamos orando e pedindo ao Senhor coisas boas, mas nós não estamos plantando coisas boas.
Se existe uma lei física que fala que se eu soltar o objeto daqui, ele tende a cair, cara, se eu soltar ele vai cair. Então, porque eu continuo plantando na raiva, na ira, se eu continuo plantando nas coisas ruins, e eu insisto em querer colher coisas boas, não faz o mínimo sentido. O Senhor já estabeleceu leis que às vezes ele não precisa nem tocar a mão, tipo assim, não precisa nem falar assim, Deus me abençoe nisso. Ele fala assim, filho, é só cumprir. Cumpriu o princípio, está semeando em terra boa, em semente boa, vai colher coisa boa. Então até isso, mais uma coisa, precisamos rever como estamos orando e sobre o que estamos orando e o que estamos plantando. Na verdade, as sementes que hoje plantamos, nós vamos colher daqui a um tempo. E se hoje nós estamos colhendo algumas coisas que aos nossos olhos não são tão boas, significa que de repente, pode olhar para trás, de repente a gente plantou alguma coisa lá atrás que na verdade não devia ser plantada. O mais difícil para nós é porque, como nós estamos em século 21, nós estamos acostumados a, se eu quero informação, tá aqui meu celular, eu consigo no mesmo segundo. A semeadura e a colheita, na verdade, tem tempo para maturação. Então, o mais difícil é hoje olhar e, tipo, você está aqui na igreja, você está procurando viver uma vida correta e, de repente, você está vivendo uma turbulência da parede para fora. Aí você fala, cara, o que será que está acontecendo? Na verdade, se você for olhar, existe uma probabilidade de que são sementes que você plantou há um tempo atrás, que, na verdade, só está cumprindo o tempo de colheita. O Senhor, Ele pode ser misericordioso e pode nos fazer colher muito menos do que aquilo que a gente plantou em maldade? Pode. O Senhor, Ele é misericordioso, então Ele pode fazer com que nós não venhamos a colher de acordo com a quantidade que nós plantamos. Vocês me entendem? Então, de repente, assim, o que eu merecia era morrer pelo tanto de mal que eu fiz, mas de repente Ele não vai permitir isso, Ele vai ser misericordioso e vai falar, beleza, eu vou te deixar colher, mas até essa parte aqui para que você entenda. Não me lembro por que eu abri esse parênteses, mas voltemos. E eu queria abrir um parênteses a respeito disso. Nós estamos falando de filiação e eu queria falar especificamente sobre uma característica que a noção de filiação pode tirar ou colocar em nós. O grau do quanto nós entendemos que somos filhos aumenta ou diminui essa característica em nós. Como foi proclamado aqui, orado no momento de louvor, o Senhor está resgatando a nossa identidade, e eu creio de verdade nisso. O Senhor hoje quer resgatar a nossa identidade de filiação nele, ainda que muitas vezes nós tenhamos e tentemos e nós esqueçamos dessa verdade. Mas o Senhor é uma manhã dele resgatar isso em nós, da nossa identidade, do que Ele nos formou para ser. E essa característica que eu queria falar com vocês um pouco é sobre... A gente até estudou aqui durante as semanas algo que tem a ver com isso, que é o nosso ego, que é o nosso orgulho, o quanto somos cheios de nós. E pasme você, orgulho não é só aquela pessoa que é completamente cheia de si, que é tipo, cara, eu sou o super-homem e eu não preciso de vocês, meros mortais. Isso pra gente é ego. Aquela pessoa, sim, né? Isso também é. Mas pasme você, o ego ele é tão sutil que ele tem a ver com o outro extremo também. Igor, como você é capaz de provar isso na minha própria vida? Eu não vou falar de você, eu vou falar de mim. No meu jeito de ser, eu sempre tive uma tendência até me encontrar com essa verdade, entender quem eu sou, e eu ainda luto com isso, porque vira e mexe isso quer voltar para minha mente, e se eu não policiar isso volta, que é a vitimização também.
O se achar muito tem a ver com ego, o se achar nada tem a ver com ego também. Igor, como você pode ser capaz de entender dessa forma? Então pense comigo. Se você se acha melhor, lógico, isso aí já é óbvio para todo mundo. Mas se você não se acha nada, você sempre é aquele que é digno da pena dos outros. O ego está presente no muito soberbo, mas o ego está presente também quando você se acha nada e você se acha aquele digno da pena de todo mundo, digno de ser assistido por todo mundo. E o Senhor quer resgatar a nossa identidade ao ponto de que nós não sejamos nem uma coisa nem outra, mas entendamos que nós somos filhos. E ponto. Porque na verdade, se você é atacado no ego, se você tem essa questão desse desequilíbrio no ego, você pode ter certeza, quase 100%, certeza já é 100%, né? Me ajuda aí, mas ajuda na edição. Se você é uma coisa ou outra, na verdade você não entendeu definitivamente o lugar de filho. Se você ainda é muito dodói e tudo te machuca e tudo é contra você, o mundo não te ama, ninguém me ama, eu sou digno de pena, eu estou me arrastando. Rafa, me ajuda, porque Ágata, me ajuda, eu tenho que citar Ágata, não tem jeito. Eu sou digno de pena. Ou então se eu sou muito assim, cara, porque na verdade eu sou observador de toda a lei, eu guardo o sábado. Você não guarda, Simone não guarda, eu guardo o sábado. Eu não sou tão pecador quanto esses outros mortais. Fariseu, então assim, as duas situações têm a ver com o nosso ego, com a nossa arrogância, com a gente achar que é merecedor de determinada coisa, sendo que nós não somos. Se você entender hoje pela manhã o que eu acredito que o Senhor é plenamente capaz de ministrar aos nossos corações, o lugar que nós temos nele, o lugar de filiação que nós temos nele, que nós estamos completamente guardados nele, e não tem nada que eu precise fazer. Não tem nada, eu não preciso fazer nada, eu não preciso provar nada. Quando ele me chamou para ele, a minha esposa está aqui, ela sabe da minha história. Quando ele me chamou para ele, ele falou assim, cara, Senhor, as mãos estão sujas, as vestes estão sujas. Ele falou assim, filho, eu sei, mas ele não pediu. E esse é o mais louco para nós. O Senhor, ele é plenamente capaz de chamar alguém e botar a porta dentro, o cara sujo, o cara perdido, o cara morto nos seus prazeres, nas suas idolatrias. E o Senhor é plenamente capaz de inundá-lo de um amor tão incrível. E nós somos capazes. Pensa só, cara, Deus plenamente perfeito, majestoso e maravilhoso, Ele é completamente capaz de se doar, de assumir uma forma de servo, morrer e se entregar. E a igreja que se diz igreja dele é a igreja que, se de repente você entra aqui e não está no meu protocolo, se você não se veste do jeito que eu acho que você deve se vestir, se você não tem o vocabulário que eu acho que você deve ter, se você não fala vaso, vaza, unção, bênção, é forte, se você não fala isso, você não está dentro da minha caixa, então eu não amo você. Pensa só, pensa em que critério que a gente pode ter para isso. Sabe por que a gente muitas vezes faz isso? Porque nós não assumimos e nós não entendemos o lugar de orfandade que nós temos vivido. O Senhor nos colocou no lugar de filhos e nós não somos capazes de abraçar o nosso irmão como filho dele também. Igor, mas ele está cheio de carrapicho, ele não se veste dessa forma, ele não fala o igrejês. Irmão,
Não tem que ser quando o Senhor me chamou e te chamou, Ele não fez acepção, Ele não falou assim, ó, você vem para cá, você se achega, mas olha, veja lá. Primeiro Ele estendeu o favor. Quem somos eu e você para exigir algo do outro? Nós podemos alertar? Podemos. Exortar? Podemos. Em amor. Mas quem somos nós? É muito ego da nossa parte, percebe? E nós só conseguimos entender o lugar de filiação do outro. Eu só consigo entender o lugar de filiação da Vitória se eu consigo entender o lugar de filiação meu. A partir do momento que eu sou órfão, se eu não entendo o lugar que eu já tenho no coração do meu pai, se eu não entendo que sou amado e ponto, nem aquele meu pecado que eu cometi semana passada, retrasada, ontem ou anteontem, se eu não entender que isso não tira o meu lugar de filiação, que eu já fui comprado por Ele, eu não consigo aceitar que o João tem acesso ao mesmo lugar. Poxa, mas o João usa rosa, cara, isso não pode. Isso é complicado. Se eu sei o meu lugar de filho e sei como o céu funciona, que ele funciona num sistema de família, o pai e os seus muitos filhos, eu vou querer sempre, no meu ego e na minha arrogância, tirar o seu lugar de paternidade para me sentir mais filho. Se eu sei o meu lugar de filho, eu não preciso diminuir ou aumentar você. Eu sei quem eu sou e sei quem você é. Que de uma vez por todas o Espírito te leve a entender o lugar da paternidade dele e da filiação, para que nós possamos entender as demais coisas, o amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Só entendendo quem somos, nós conseguimos entender quem o outro é também. E é isso. E eu coloquei algumas observações aqui no final, que eu queria só conversar com vocês rapidamente sobre isso. Só uma última pincelada. Tenha paciência comigo. Gente, a questão do ego é muito séria. A questão do orgulho é muito séria, tá? Retenha isso e leve e pense a respeito disso, a respeito da sua vida, como você está com relação a isso. Que eu fiz questão de colocar aqui, porque hoje eu vou te falar que é uma das coisas que mais me chama a atenção. Eu não vou colocar esse fardo sobre você. Você reflita no seu secreto. Mas quando eu olho para mim, eu vejo. E o Senhor tem trabalhado muito comigo nesse sentido. Então, assim, às vezes até você pode chamar um orgulho seu de zelo pelas coisas de Deus. E a gente muitas vezes consegue fantasiar o orgulho. Então, assim, depois com o tempo, dá uma mapeada lá, vê como é que está a sua vida como um todo. E vê se de repente algumas coisas que você chama de coisa boa, se não tem a ver com orgulho, de uma reafirmação, de afirmar para si mesmo algo. Sabe, começa a mapear isso, se de repente não tem a ver com orfandade, que você ainda não aceitou o lugar de filho, você sempre acha que tem que fazer algo para o seu Deus, para você ser filho. A gente vê isso é muito comum, tipo, a pessoa tem que tocar, a pessoa tem que trabalhar, a pessoa tem que fazer, porque senão não é filho. Então entenda de uma vez por todas, existe um lugar de filiação no Senhor que não depende do que eu e você somos capazes de fazer, certo? E comece a mapear na sua vida se tem alguma coisa que envolve orgulho e que você não se dá conta. E tenha em vista isso, o muito coitadinho e o muito soberbo. Em ambos os extremos existe ego, existe eu. E sinto muito, se você é cristão, se você escolheu essa caminhada, é uma caminhada que definitivamente não tem a ver com eu. Tem a ver com todos nós. Um pai e seus muitos filhos. Então entenda seu lugar de filho. Beleza.
E tendo em vista que ele é pai, eu anotei duas coisas aqui que aparentemente não tem muita proximidade, mas tem tudo a ver com o que estamos falando. Duas coisas que eu queria compartilhar com vocês a respeito de resiliência emocional. Essa palavra está meio que na moda, né? A gente vê resiliência e tal, as hashtags na internet, as tatuagens, tudo com essa palavra. E resiliência emocional no ambiente de filhos. Nós entendemos que temos pai, nós temos paternidade, mas nós queremos acreditar e enganar a nós mesmos. Eu estava ontem aqui na reunião dos jovens e enquanto o Assis ministrava, e ele contava um pouco da história dele, do que ele passou. E assim, é muito interessante perceber que a história dos filhos de Deus, ainda que Deus seja o Todo-Poderoso, o Soberano, como é que Ele consegue deixar com que os seus filhos, aparentemente, entre aspas, sofram algumas coisas na terra? E você fala assim, cara, não faz o mínimo sentido. Se Ele é um bom pai, por que Ele me deixa passar por todas essas coisas? E como eu vi isso na internet, eu vi essa palavra e fui pensar sobre isso. E ouvindo aqui ontem o Assis falando a respeito do que passou e tal, de como foi, etc, etc, etc. E eu pensando sobre isso, resiliência emocional, tipo, cara, você ser capaz de passar por todas as situações na sua vida e ainda assim você ser capaz de, como Paulo fala, tipo, cara, eu acabei a carreira e guardei a fé. E nós somos, hoje em dia, tão... dodói seria a palavra, tipo, cara, qualquer coisa nos tira do lugar de filiação assim tão fácil. Nós passamos por alguma situação. Ontem o Assis falava, eu falava assim, cara, sinceramente, não sei se eu sou crente assim não. Se de repente eu estivesse num deserto assim, esse tempo todo, eu acho que de repente assim, 1/10 do deserto, sabe, Anabel, eu acho que já teria falado assim, não, Deus, ó, é demais, leva, Senhor, prepara e leva, porque, pô, tá difícil para mim. Mas é muito interessante perceber uma pessoa quando assume seu lugar de filiação no Deus que é seu Pai. Ele possui resiliência emocional, ou seja, nós passaremos por provações, por privações, por desertos, por doença, por, sei lá, cara, me ajuda, falta de dinheiro, sobra de dinheiro. Nós passaremos por momento em que a gente vai comer mais frango do que carne, porque carne está mais cara, ou então nós vamos comer só ovo, ou então nós não vamos comer nenhum nem outro, a gente vai ficar de jejum, um jejum forçado, mas a gente vai ter que fazer. Ou você passou por um término de relacionamento, ou um parente seu morreu, cara, essas coisas que nos afligem fazem com que nós percamos muitas vezes a esperança e a dimensão que nós somos filhos, que nós somos comprados, que nós somos amados. E nós falamos assim, como é que um Deus tão amoroso pode permitir que eu passe por todas essas coisas? E resiliência emocional nada mais é do que você ter a capacidade de, ainda assim, ainda com as más notícias, ainda que com, sabe, vamos lá, chegou no 8º ano de deserto, no 9º, no 10º, não, cara, eu sou filho. Ainda que o deserto não passe, ainda que o Senhor me leve, ainda que o Senhor leve embora o meu relacionamento, ainda que o Senhor leve embora o meu parente que se foi, ainda assim eu sou filho. E nós não conseguimos muitas vezes absorver as pancadas que a vida nos dá. Nós assumimos o lugar de vítima, que é muito mais prático, né? E muito mais fácil. Mas, poxa, a vida nunca coopera comigo. Tá aí para todo mundo, parceiro. Tá no campo de guerra? É campo de guerra, parceiro. Não tem jeito. Então tá aí para todo mundo.
A grande questão é o que você está fazendo com os combates que você tem recebido. Quais são as respostas que você tem dado aos embates da vida? Será que você prefere assumir o lugar da orfandade e falar assim, poxa, ninguém me ama, o Senhor não me ama, eu estou sofrendo tanto, tadinho de mim? Ou será que você está no lugar de tipo, cara, eu sou filho de Deus, Deus me ama, se Ele permitiu que isso está acontecendo é porque Ele sabia, Ele precisava de mim mais forte nessa área, Ele está protegendo, Ele está fazendo, ainda que aparentemente Ele esteja calado, mas Ele está fazendo, Ele está me guardando. Pô, estou no 8º ano de deserto, estou no 10º ano de deserto, assim, Jesus, não vai acabar mais nunca, mas vai. E que se Ele não nos tirar dos desertos, que muitas vezes a gente acha que é deserto, se Ele não nos tirar dessas posições desconfortáveis aos nossos olhos, que ainda assim nós entendamos que nós somos filhos dEle. O Senhor Jesus, Ele morre, mas antes Ele fala, cara, eu não vou deixar vocês órfãos. Mano, isso é a coisa mais louca do mundo. Isso é sensacional. E Ele vai e fala assim, cara, eu vou deixar para vocês o penhor do Espírito. Como eu já falei, cara, e eu lido com essa parte do ramo imobiliário. Quando você vai fazer um financiamento, você deixa um penhor que é uma garantia. Cara, que coisa linda é essa? Assis, me ajuda aí. Cara, ele vai falar assim, mano, beleza, eu vou morrer aqui para que se cumpra um tempo, mas para que você entenda que eu nunca vou deixar você só. Mano, para que você entenda isso, eu vou deixar com você um penhor, uma garantia. Eu posso pegar com você o dinheiro emprestado e eu deixo meu celular com você como garantia. Garantia de que uma outra hora eu virei até você, pagarei e você vai me dar o celular. O Senhor sobe para a eternidade e fala assim, cara, eu vou deixar com vocês uma garantia. Garantia para quê? O Espírito, ele é muito bom, né? A gente está aqui numa reunião como essa, Ele vem e se move, sopra no nosso ouvido, nós nos sentimos abraçados e amados por Ele. Mas o Espírito, ele é apenas uma garantia. E eu não sei se você, talvez você não tenha essa noção. Na maioria das vezes, o empréstimo, você pega, por exemplo, depende, tá, da modalidade, mas você pega um bom dinheiro, um dinheirão, e de repente, muitas vezes a garantia não é daquele mesmo, não é do mesmo valor. Me entenda, eu não estou falando que o Espírito não é nada, não estou falando que ele é menos importante, tá? Para que fique bem registrado isso. Mas se o mover do Espírito já é isso que nós convivemos, e ele é a garantia de que nós viveremos eternamente com Ele, sem dor, sem mágoa, sem ressentimento, sem saudade, sem sofrimento. E como Ele é bom pagador das dívidas dele, uma hora Ele vai voltar. E Ele vai falar, beleza, agora não precisa mais da garantia. Agora somos nós. Agora eu vim pagar a você, porque você é co-herdeiro com Cristo. Irmão, eu não sei se você é tão pecador quanto eu, mas assim, cara, quando eu olho, vamos lá, Deus me ajuda. Você já teve a sensação de alguém chegar para você e falar assim, cara, vamos numa festa? E aí você, não vamos e tal, mas a grande questão é, eu não tenho convite. Aí a pessoa vira para você e fala assim, cara, só vamos, eu tenho. Ou então quando você está devendo dinheiro para alguém, você pega emprestado porque você precisa pagar de repente uma conta e tal, aí você vai e chega e junta depois aquele dinheiro e fala assim, fulano, toma aqui o dinheiro. E fulano fala assim, não, cara, pode ficar para você, já está pago.
Eu não sei o seu nível de pecado, eu sei dos meus, mas quando o Senhor me encontra toda manhã com essa verdade, que eu chego para Ele e falo assim: Senhor, deixa eu te dar o meu talento, deixa eu te dar o meu tempo, deixa eu te dar a minha devocional, tipo querendo pagar a Ele. Ele fala: filho, só entra e vamos conversar. O convite já está comigo. É forte demais, gente. Meu Deus. O Senhor tem um lugar de filiação para nós. Não se diminua nem se aumente por isso. Ele só tem o lugar da filiação. Que coisa doida isso. Meu Deus do céu. Me ajuda, gente. Você não foi deixado órfão em tempo nenhum. O Senhor é bom Pai. Na palavra do Senhor diz que Ele é o bom pastor. Ele é o bom papai. O nosso espírito clama a Ele: Abba Pai. É paizinho. Aí eu te pergunto, se você não tem tanta intimidade com seu pai, você chama ele de paizinho? Não. Paizinho só chama quem entendeu que é um paizinho. Senão você só fala assim: bença pai, segue o caminho. Mas quem chama de paizinho, vocês que são pais, quem chama de paizinho é aquele que geralmente senta perto e fica assim, fica igual gato assim, né? Fica roçando assim. Esse é o que chama paizinho. É aquele que entendeu que tem um lugar no coração do pai e que nada muda. E que é o meu pai. Que ele vai fazer tudo o que precisa. Que ele vai prover tudo o que precisa. Porque ele é bom pai. Então, resiliência emocional. Que estejamos... Os confrontos da vida são para nos aperfeiçoar, mas não tiram de nós o nosso lugar de filhos, certo? Deus está nos guardando no lugar de filhos. Nós sempre seremos os filhos dele. Nós escolhemos se olhamos para ele como um bom pai ou não, mas ele sempre nos vê como bons filhos. E a questão do ego. São as duas coisas que eu queria deixar para você. Pense nisso, pense sobre o ego. Que tipo, me entenda, tá? Eu não quero tirar de você a responsabilidade que você tem e que você deve ter de ser sempre melhor. A necessidade que você tem de sempre ser uma construção, entender os processos que Deus está colocando em você e você sempre ser um pouco melhor. Afinal de contas, Deus quer que você seja melhor, que você esteja na sua melhor forma. Deus quer isso, é prazer dele. Mas muitas vezes a nossa necessidade de sermos relevantes e sermos extraordinários rouba o nosso coração e nós perdemos para o nosso ego. Então entenda que, primeiro ponto, eu sou filho, eu sou amado. Jesus é batizado e desce ali o Espírito com o pomba, tipo, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então, e depois dali, ele vai e faz todo o seu ministério. Ele vai e cura e faz o que a gente lê na história dele, nos evangelhos. Então, assim, primeiro ponto, se eu pudesse desenhar ou de repente fazer uma ilustração aqui e descer um holofote aqui, acredito que o Espírito esteja ministrando com você: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Escute o Senhor falando isso para você. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ponto 2. Ele me coloca nas situações para que eu seja o melhor possível. Deus está trabalhando conosco e nos levando a lugares e provando os nossos corações e nos colocando em desertos para que nós sejamos cada vez melhores. Filhos melhores. Mas pensa comigo, tem a ver com o pai sendo melhor ou com o filho sendo melhor. Então as provações querem tornar o filho melhor, mas o pai é sempre bom. Se você não vê Deus como bom, talvez o problema não esteja no Deus sendo bom, mas no filho que ainda não é bom o suficiente. A sociedade
sempre nos empurra para isso. Você tem que ser um cara diferenciado, você tem que despontar, você tem que não sei o quê, e a gente fica nisso, sempre nisso. Você sempre tem que ser extraordinário, a sua família sempre tem que ser aquela do pote de margarina, e você vira e fala assim, cara, não tem mais como, minha família não é desse jeito. E aí? E quando o extraordinário aos olhos da mídia não equivalem ao que nós somos, você entra numa crise existencial, você se abate, o ego entra e fala, você é o pior de todos, você é digno de pena de todos. Ou então você, automaticamente o ego entra na frente e fala assim, cara, você já é extraordinário, é o trabalho do coach, você já é extraordinário por natureza, e você entra e aí é só ego. Mas na verdade não é nenhuma coisa nem outra. Eu não vim aqui como coach falar que você é só extraordinário por ser extraordinário. Mas o Senhor está falando, você, para mim, é meu filho, é extraordinário. Eu vou trabalhar em você muitas coisas, mas para mim você já é. Então, não estou falando que assim como um coach, você tal, você é... Mas sim, você é extraordinário. Entende? Não, porque o ruim... Eu não sou contra coaching, tá? Gosto, acho legal. Eu gosto de verdade. Mas assim... que isso passe da emoção e do ego. Que isso passe do ego somente. Porque muitas vezes... esses motivacionais, eles só vão levantar o seu ego para que você se afirme dessa forma. Mas não, o Senhor hoje quer trabalhar na sua identidade. Ele quer vir puxando o filho que existe de dentro. Eu brinco, eu vi o Jackson falando isso, o pastor Jackson falando isso, eu achei demais, a respeito de paternidade, que na verdade os homens não estão prontos para ser pai até que tenham um filho. Aí o filho vem com um barbantinho assim, puxando para fora a paternidade, que o pai nem sabia que tinha. Eu vejo isso com meu filho. Você olha para mim hoje e fala assim, cara, eu não tenho a mínima noção de como é criar uma criança. Eu sou irresponsável de botar uma criança no mundo. Mas não, o filho vem consigo puxando a paternidade. Então assim, da mesma forma Deus quer fazer conosco hoje. Eu acredito que Deus está puxando de nós o barbantinho e falando assim, filho, deixa eu te mostrar. Deixa eu trazer para fora a filiação que eu tenho para você. Não só uma que o coach pode produzir, que ali na esquina você já esqueceu que é filho. O coach ele vem e te motiva, você está lá, você está no aquecimento, você já está assim. Beleza, chegou ali na esquina, você já esqueceu. Mas o Senhor quer trabalhar na sua identidade, para que o Gabriel nunca mais se esqueça. Filho, você é meu filho e eu tenho prazer em você. O que muda isso? Nada. A Bíblia fala a respeito de que nada poderia nos separar do amor dele que está em Cristo. Se é nada, é nada. Se é nada, é nada. Os nossos pecados só tiram de nós o nosso foco muitas vezes. Mas se os meus pecados me separassem dele, o sacrifício foi em vão. Mas o sacrifício pagou pela dívida, pagou pelo pecado, então nada me separa disso. Que o Senhor restaure em você a identidade de filho que Ele tem para você. Que você nunca mais se esqueça que é um pai com seus muitos filhos e que você não é filho sozinho. Você não é filho predileto, mas você também não é a ovelha negra dele. São todos filhos. Ame ao Senhor sobre todas as coisas, que é o seu Pai, e ame ao próximo como a si mesmo. Ainda que o próximo você nem queira tão próximo assim, mas ame ao próximo como a si mesmo. É uma ordenança. E se o amor não fosse uma escolha, não poderia ser uma ordenança. Porque se depende daquele sentimento bom, né, para você ter. Às vezes, Simone, eu não estou com a mínima vontade. Mas eu escolhi. Às vezes nem em casa. Às vezes o filho está lá pirraçando não sei o quê. Está assim, cara, que vontade de te jogar a janela abaixo. Amém? Amém? Brincadeiras à parte, mas aí, no mesmo momento que me dá essa raiva, eu volto e falo assim, cara, eu morreria por essa criança. Porque amar não depende
das cócegas emocionais que eu sinto. Custa caro? Custa bastante. Amar é fácil? Não é nada não. Não é nada fácil não. Mas é possível. Se Ele ordena que amemos, é porque é possível. Então assim, seja restaurado na sua identidade. Você não é órfão. Falar nessa palavra me enche de esperança e eu aqui enche meus olhos de lágrima, porque foi num momento de transição muito interessante da minha casa que eu recebi essa palavra. E quando o Senhor me chamou de filho, eu vou te falar sinceramente, cara, é inesquecível, porque assim, uma coisa é ser funcionário dele, uma coisa é trabalhar para ele, ter um crachazinho e ser funcionário do mês dele. Outra coisa é ser filho, é ter participação na herança. A gente é muito doido. Que o Senhor chame você hoje. Fala assim, filho, que o Senhor esteja agora, enquanto eu falo, que Ele esteja trazendo à sua memória as vezes que Ele já te falou coisas, que Ele já ministrou a você, que Ele já chamou você, e que hoje novamente Ele fala, Simone, filha, vamos. Senhor, mas semana passada eu fiz algo que não devia. Ele, filho, vamos. Gente, é isso. Que você seja renovado na sua esperança de que você é filho, que o Senhor restaure a sua identidade, para que você não tenha ego para isso, que sabe que o ego não te consuma, mas que você tenha a sua identidade forjada. Uma coisa é você saber o que é, outra coisa é você precisar que o ego te fale quem você é. Então assim, escolha ser guardado no Senhor, estar guardado nele e ter a sua identidade trazida à tona, para que você ame o seu próximo como seu irmão, para que você ame a Deus como seu Pai, e para que você saiba que o seu Pai sempre quer o melhor para você. Até os nãos e os desertos dele são para o nosso bem. É difícil porque a nossa tendência é achar que eu só sou bom com o Caleb quando eu dou chocolate para ele e brinco com ele. Mas todas as vezes que eu falo não com ele e que pressiono ele, eu não estou sendo bom. Não é uma verdade. Os meus nãos e as minhas prensas são puro amor, para que ele não cresça desordenadamente, para que ele esteja guardado. Então que o Senhor abençoe você. Feche seus olhos, eu quero só orar com vocês para terminar. Deus, nós amamos a Ti. Obrigado porque o Senhor é nosso Pai e nada é capaz de mudar isso. Então que os nossos corações estejam cada dia mais alinhados para que essa verdade não saia de nós, para que nós não tenhamos o nosso coração corrompido com essa verdade, para que nós não subjuguemos o nosso próximo, mas que nós possamos servir ao nosso próximo, considerar como o próximo superior a nós, não por egoísmo. Deus, nós queremos amar ao Senhor de todo o coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. Faça-nos entender essa verdade. Deus, muito obrigado por esses momentos. Que o Senhor abençoe a cada pessoa aqui. Que cada pessoa venha a entender isso, o quão preciosas são para o Senhor. Deus, muito obrigado. Abençoe a cada um e a cada casa. Em nome de Jesus.